pessoal, vamos aqui então à resolução do nosso primeiro exemplo aí, do nosso novo conteúdo, né, do equilíbrio dos corpos rígidos, o exemplo 3.1 da apostila. Então nós vamos estar desenvolvendo esse e mais alguns exemplos aí para estar auxiliando, né, na compreensão do nosso novo conteúdo. E vou tentar, além desses que tem na apostila, realizar 3 ou 4 exemplos a mais aí para estar auxiliando vocês aí durante a resolução dos nossos problemas aí que nós temos na apostila. Bem, pessoal, então aqui, né, o nosso exemplo 3.1 ele diz o seguinte: determine as componentes horizontal e vertical da reação no pino A e a tração desenvolvida no cabo BC usado para sustentar a estrutura de aço. Então, né, pessoal, se nós formos analisar nosso corpo rígido, nossa estrutura que nós temos aqui, representada por meio dessas vigas, nós temos aqui, ó, elas unidas, uma viga no sentido aí, vertical, outra viga aqui na horizontal. Então nós temos aí sobre esse meu corpo rígido, o que? Nós vamos ter aí diferentes solicitações. Nós vamos ter aqui então esse cabo BC, nós vamos ter ele sob uma força de tração, ele vai estar exercendo uma força então direcionada, né, de B para C, vai estar aqui, entre aspas, aí, né, puxando aqui então a minha estrutura, vamos falar assim, representando então que está sob tração. Depois nós temos essa minha força de 60 kN sendo aplicada aqui na superfície do meu corpo rígido. Nós vamos ter aqui então um momento de binário, também está atuando já sobre essa minha estrutura de 30 kN vezes metro. E depois nós temos aqui, né, fixando a minha estrutura ao solo aqui, nós temos uma reação aqui por meio desse suporte, onde nós temos um pino que está impedindo com que esse meu corpo aí tenha movimentos aí de translação, ou seja, que ele não se movimente nem em relação à direção horizontal, nem na direção minha vertical. Tudo bem, pessoal? Então nós temos um pino aqui que está fixo por meio de suporte ao solo, impedindo o movimento do nosso corpo rígido. Então essas são as principais forças aqui e reações que nós temos atuando sobre o nosso corpo rígido. Então o primeiro passo aí para nós começarmos a analisar e determinar, né, o que ele pede aqui então, né, o valor das componentes horizontal e vertical e essa força de tração desenvolvida nesse cabo BC, é nós traçarmos aí um diagrama de corpo livre. Ou seja, o diagrama de corpo livre, nós vamos estar isolando esse corpo rígido aí, vamos estar como se nós estivéssemos tirando ele do solo, digamos assim, deixando ele solto e o que? Levando em consideração apenas as forças que atuam sobre o corpo rígido. Qualquer força que não atue, que não esteja aplicada diretamente ao corpo, nós devemos excluir. Nós devemos aqui ter unicamente as forças que atuam diretamente sobre o meu corpo rígido. Bem, então aqui eu fiz um diagrama de corpo livre. Então, ó, note como eu deixei como se ele estivesse solto mesmo, né? Então, agora nós vamos o quê? Está aqui no meu diagrama de corpo livre representando as forças que nós já tínhamos falado anteriormente. Então nós temos a força de 60 kN. Nós vamos ter aqui, né, esse meu momento de binário de 30 kN vezes metro. Nós temos ali, né, a nossa força BC que está atuando aqui também, né, a força de tração, nosso ponto B do nosso corpo rígido. E nós temos aqui agora, né, o pino, que ele também gera uma reação, aqui nós falamos uma reação de apoio no meu ponto A. Então esse pino aqui, né, pessoal, o que nós temos que verificar? Quando nós temos um pino, ele vai impedir, como nós vimos lá na parte teórica, que o meu corpo ele não translade, ou seja, o meu corpo não movimente nem em relação à direção horizontal e nem em relação à direção vertical. Todavia, né, o pino ele não impede que haja momento. Então, ele impede os movimentos na direção vertical e horizontal, todavia ele não impede que haja momento, ou seja, que a minha estrutura rotacione em relação a ele. Então aqui, né, se nós formos verificar lá na nossa parte lá que fala desse tipo de reação, quando é um pino, nós vamos ver que nós temos o que? Uma força que ela é o que? Desenvolvida aí em relação a uma direção desconhecida. Vamos botar aqui a nossa força, vou chamar aqui de A para ilustrar. Nós vamos ter então em relação, vamos botar a direção aqui vertical, nós temos aí ele numa direção que é desconhecida. Nós sabemos que existe aqui componentes retangulares, né, por causa que observe, como nós temos aqui
nessa minha direção alfa, nós vamos ter duas componentes que vão estar o quê? Impedindo então que haja o movimento tanto na direção horizontal como na minha direção vertical. Só que nós não sabemos como é que essa força, né, a direção exata que ela atua em relação ao ponto A. Então o que é feito nesse caso? Nós não representamos ela assim como nós fomos esboçar o diagrama de corpo livre. Nós vamos vir aqui, ó, e já vamos representar. Eu vou falar que nós vamos ter, ó, é como se nós já decompôssemos aqui, né? Eu vou falar que eu tenho uma reação aqui, né, devido a essa minha componente AX. Eu vou decompor aqui também, ó. Só apagar ali, pessoal. Na hora que eu decompor ali também, né, nós vamos ter aqui, ó, um AY. Então o que nós fazemos? Nós, como é uma direção desconhecida, quando nós tivermos aí o pino, nós vamos ter duas incógnitas. Então nós nunca vamos representar assim, nós já vamos chegar aqui na própria estrutura sabendo que é um pino, que é a nossa reação de apoio. Nós já vamos representar ele diretamente por meio que de um AX e de... Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado, pessoal. Perdão aqui. Um AY e um AX. Então nós vamos ter um AY e um AX. Então toda vez que nós temos um pino, nós temos duas incógnitas aí, que seriam que então as nossas reações aqui, no caso em X em relação a Y. Então nós já representamos assim. Bem, pessoal? Ah, Otávio, mas aqui, ó, como é que você sabe? Tudo bem, nós decompomos aí em relação ao meu eixo X, né? Eu tive o AX aqui, tudo bem. Eu sei que ele está na direção horizontal e o Y na direção vertical. Mas como é que você sabe aqui que o meu AY está na direção vertical com sentido para cima e o AX ele está na direção horizontal, mas com sentido para a direita? Isso daqui, pessoal, nós vamos arbitrar, que nós falamos, ou seja, como nós fôssemos chutar mesmo. Eu estou chutando que essa reação aqui em AX, ela atua o quê? Na direção horizontal com sentido para a direita. E o AY eu estou chutando aí que é o quê? Atua aqui na direção vertical com sentido para cima. Ah, mas se tiver errado? Tranquilo, se tiver errado, na hora que nós aplicarmos as equações de equilíbrio, e nós calcularmos, por exemplo, lá, eu obtive um valor de AY que foi igual a menos 10 kN. Então esse sinal negativo que eu obtive aqui, ó, dizendo que era menos 10 kN, deixa eu botar ali, vou botar newtons mesmo aqui. O que ocorre? Esse sinal de negativo, na realidade, está indicando o quê? Que eu arbitrei a direção no sentido errado. Ela, na realidade, era aqui, né? Ela estava atuando aqui. Em vez de ser para cima, o meu AY, ele atua aqui na direção vertical, mas com sentido para baixo. Então, isso aqui, pessoal, a gente pode arbitrar qual é o sentido. Depois, se tiver errado esse sentido, o sinal aqui, se ficar positivo, beleza, nós arbitramos correto. É realmente aquele sentido que nós ali arbitramos. Mas se der um sinal negativo no valor depois da reação que nós calculamos, isso quer o quê? Está representando para nós que o valor, na realidade, o sentido, ele é oposto ao que nós arbitramos inicialmente. Tudo bem, pessoal? Então, eu sempre aqui pego e arbitro aí como se todas as duas reações aí em X e Y tivessem no sentido da parte positiva, ou seja, o AX para a direita, sempre arbitro, e o AY para cima. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Opa. Feito isso daí, né, pessoal? Só voltar aqui. Feito isso daí,
Então vamos representar aqui todas as cargas para nós partirmos então para a nossa aplicação das equações de equilíbrio. Então eu vou representar aqui como nós falamos, vou colocar aqui, ó, como é um pino, nós temos duas incógnitas aí, desconhecidas. Vou botar então meu AY. Vou colocar aqui agora o meu AX. Pronto. Aqui, né, pessoal, nós vamos ter o que? Que está decompondo, né? Porque nós temos aí o que? Ó, eu vou ter agora aqui a minha força FBC. Eu tenho que ela está na diagonal. Nós temos aqui até o pequeno triângulo de inclinação aqui, né, representando. Então, ó, nós vamos ter uma parcela aqui FBC em X. E depois eu vou ter o que? Na hora que eu decompor também ela aqui, ó, eu vou ter aí uma F, componente retangular, FBC em Y. Bem, então antes de nós aplicarmos logo a equação de equilíbrio, vamos fazer aqui, ó. Quem vai ser aí o meu FBX? Ele vai ser igual, aqui no caso, né, nós vamos ter que ele vai ser igual a o que? FBC vezes, olha só aqui, pessoal, nosso pequeno triângulo de inclinação. Vamos colocar ele aqui também, só apagar aquela setinha que eu fiz para não atrapalhar. Temos aí o FBX BC em Y. Então nós temos um pequeno triângulo de inclinação aqui, ó. Nós temos aí 4, 3, essa partezinha pequena dele aqui, que seria a hipótese do nosso pequeno triângulozinho de inclinação, 5. Então o meu FBC em X, quem é igual aqui? Eu tenho o que? Usando a lei do paralelogramo, nós poderíamos trazer aqui, ó, essa componente aqui para baixo. Só apagar aí o sol, só um minuto. Então, nós poderíamos trazê-la aqui para baixo, só para ficar mais ilustrativo. Poderia trazer aqui então, ó, 3 é igual aí o que? Ao FB ser meu em X. Então eu posso colocar aqui e vai ficar o que? 3 sobre a minha hipotenusa do meu pequeno triângulozinho de inclinação, 5. Então 3/5 FBX, o FBC em X, perdão, é igual a FBC vezes 3/5. E a parcela aqui de FBC em Y, ela vai ser igual ao que? A minha componente vertical, que é igual aqui o meu pequeno triângulo de inclinação, é o que? 4. Então vai ser o que? A minha intensidade FBC vezes, quem é igual aqui? 4/5. Bem, pessoal, então essas aí são as nossas componentes retangulares aí quando nós decompomos. O meu FBCX, ele é igual a FBC vezes 3/5, e o FBY ele vai ser igual a FBC vezes 4/5. Aqui eu não coloquei o sinal, pessoal, porque o que vai indicar que depois acaba sendo a rotação, né? Então eu só fiz ele para representar, para nós estarmos colocando mais fácil na hora que nós formos aplicar o somatório aí de forças e o somatório de momentos nas nossas equações de equilíbrio. Tudo bem? Então vamos lá. Fizemos tudo, decompomos, tudo certinho aqui, então as forças que atuam sobre o nosso corpo rígido. Já determinamos a nossa reação de apoio aqui do pino em A. Então nós vamos agora o quê?
para a aplicação das equações de equilíbrio. Então, né, quais são as equações de equilíbrio que nós temos aqui? Ó? Nós temos somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, e agora nós temos que, diferente da lei de equilíbrio de partículas, nós temos também o somatório de momentos. Nós vamos considerar o quê? Esse corpo também pode ter uma rotação, então nós vamos aplicar isso aqui o quê? Para evitar, para dizer o quê? Que o corpo vai estar em equilíbrio, ele também não vai transladar por meio da aplicação do somatório de forças igual a zero, e ele não também vai rotacionar. Nós vamos garantir o equilíbrio estático por meio dessa aplicação dessas minhas três equações para esse nosso sistema bidimensional, né, pessoal? Aqui, sistema em 2D. Então, ó, nós temos três equações. Aqui nós só podemos ter três incógnitas. Se nós tivermos mais de 4 incógnitas, nós não conseguimos determinar, porque nós não temos uma quantidade de equações suficientes. Então, vamos lá. Aplicando aqui, então, o somatório de forças em x igual a zero, então, considerando que todas as forças para mim na horizontal para a direita são positivas, nós temos o que? Nós temos aqui a primeira força, vamos começar logo pela minha reação a x, ela atua o quê? Na direção horizontal, então vou botar aqui, ó. Eu tenho aí a x positiva, né? Porque ela estava a parte que eu arbitrei que ela está no sentido aqui para a minha direita, direção horizontal, para a minha sentido meu direito. Agora nós temos mais o que aqui em x? Isso aqui não entra. Aqui nós temos a força de 60 kg na vertical. E eu tenho o FBC em x, que nós falamos que ele é igual ao quê? FBC menos o meu 3/5. Então, ó, eu vou colocar aqui o sinalzinho negativo, porque ele está o quê? Ele está para a minha direção aí o quê? Ele atua na minha direção horizontal com sentido para a minha esquerda, então negativo, menos o FBCx, nós vamos que é igual ao que? Menos a intensidade FBC vezes três quintos. Temos mais alguma coisa aí, pessoal? Em x? Não, né? Nós só temos a componente retangular aqui, horizontal, e a nossa reação a x igual a zero. Conseguimos resolver? Não, né? Temos duas incógnitas aqui, não dá para determinar nem o valor de FBC, nem a x. Então vamos aplicar aqui o somatório aí de forças em y igual a zero. Só para aqui, pessoal. Então vamos lá para fazer o somatório de forças em y. Então, né, considerando todas as forças na direção vertical para cima são positivas, vamos fazer o somatório de forças em y igual a zero. Então, quais as forças que nós temos aqui? Vamos começar. Eu tenho a reação AY, nós arbitramos que ela é positiva, então mais AY. Eu tenho mais o que aqui? Eu tenho aqui a minha componente, nós decompomos, FBCY, que nós falamos que ele é igual ao quê? Ele vai estar negativo aqui também, né, pessoal? Porque, ó, direção vertical para baixo, menos FBC vezes 4/5. Beleza? Então, fizemos já a y, fizemos a nossa outra força que nós temos aqui, nessa componente que atua em y, na direção vertical. Temos agora aqui também essa minha força de 60 kN, tá o que? Na direção vertical, sentido para baixo. Então, menos 60 kN igual a zero, porque nós não temos o que? Nenhuma força mais atuando aí na direção vertical, ou seja, no eixo y. Bem,
Mas nota que ainda, pessoal, nós temos que duas incógnitas não conseguimos determinar. Nesse caso aqui agora, o que nós fazemos? Nós vamos aplicar, para poder estar determinando alguma dessas minhas variáveis, essas minhas incógnitas, o que? Nós vamos aplicar aqui o somatório de momentos em relação a um ponto aí. Qual que é? Mas qual o ponto que eu vou sugerir sempre vocês estarem aplicando o somatório de momentos? Sempre naquele ponto aonde vocês tiverem a maior quantidade de incógnitas. Que no caso aqui vai ser o que? O nosso ponto A. Onde nós temos as reações aí AX e AY. Por que aplicar no ponto A? Lembre, né? Eu tenho um ponto. Como nós estamos considerando o momento, toda vez que a linha de ação da força ela passa pelo ponto, nós não vamos provocar rotação. Então nós não temos momento. Então o meu AY aí não provoca momento, ou seja, ele só tende a provocar o quê? Que ele se movimente, que ele translade, mas que ele não rotacione esse ponto A. E aqui, ó, o meu AX da mesma forma, ele não provoca momento, porque a linha de ação dele, ó, passa pelo ponto. Então, no caso, sempre procurem realizar o somatório de momentos, aqui agora, nesse ponto, nos pontos da sua estrutura que você tem o que? A maior quantidade de incógnitas. Então aqui nós vamos fazer o somatório de momentos em relação ao meu ponto A. Igual a zero. Então, né, considerando aí o sentido de rotação aqui sendo positivo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, quem vai entrar aqui agora? FBC em X, ele vai entrar. Por quê? Ele tende, ó, imagina que o nosso momento é o quê? Né? Nós temos a linha de ação da força e uma distância perpendicular, que é o nosso braço de momento, em relação à linha de ação da força. Então, imagina se nós estivéssemos acoplados aqui mesmo, ligando aqui nessa força. O que eu entre esse braço de momento e a linha de ação? Na hora que eu aplicasse essa força aqui, FBC em X, eu ia tentar provocar uma rotação na minha estrutura em relação ao ponto A. Então ele provoca momento. A mesma coisa aqui, a parcela FBC em Y. Ela também, se eu aplicar essa força aqui, ela vai tentar o quê? Rotacionar a minha estrutura. Aqui a minha parcela também da força de 60 kN também tende a provocar uma rotação. E notem que aqui nós já temos um momento de binário. Então aqui nós não precisaremos, pessoal, multiplicar por nenhuma distância por nada. Porque notem que já é o quê? Kilonewtons vezes metro. Então ele só vai entrar no somatório de momentos. Lembra, né, que o momento de binário ele é um vetor deslizante. Ele poderia estar em qualquer ponto aqui da minha estrutura. Então ele está sendo representado aqui na extremidade dela. Então nós não, repetindo, quando nós temos um momento de binário aqui, note que ele já é o quê? Kilonewtons vezes metro. Ele já está indicando que existe o quê? Ele já está produzindo uma tendência de rotação. Então ele só vai entrar no somatório de momentos. E o que nós devemos nos atentar é o quê? Qual é o sentido de rotação desse meu momento de binário. Então note que ele está rotacionando o quê? No sentido aqui horário. Então esse momento, na hora que ele for entrar no somatório de momentos, ele é o quê? Ele é negativo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá agora aqui, ó. Vamos realizar o somatório de momentos. Vamos considerar primeiro o FBC em X. Nós falamos que ele é igual ao quê? A componente retangular dele. Ela é igual a FBC vezes 3/5. Aqui, né, pessoal, esse sinal de negativo não entra assim, ele não reflete mais aqui o que? Em relação como é feito no somatório de forças. Aqui o que vai indicar o sinal na hora que ele entrar é a rotação que essa minha componente da força vai estar o quê? Ela realizando em relação ao ponto que eu estou avaliando no momento. Então no caso aqui, ó, nós sabemos que FBC em X ele é igual a FBC vezes 3/5. Então eu vou ter aqui, ó, FBC vezes 3/5. Tudo bem? Qual a distância aqui agora? Ó, se eu estou em X, a linha de ação, ó, está passando aqui, eu preciso de uma distância perpendicular que ela vai estar o quê? Em Y. Então a distância perpendicular em relação à linha de ação dessa minha componente FBX, ela é o quê? Em relação ao ponto A, 3 metros. Lembra, pessoal, se eu estou em X, eu tenho um FX
no sistema bidimensional, eu vou precisar de uma distância que está em y. Então, no caso, tem a parcela aqui, a componente aí minha, retangular horizontal fbx, atuando na horizontal, preciso de uma direção que esteja na vertical, ou seja, um fx precisa de um dy. Então, nesse caso aqui, nós temos o que? 3 metros. Beleza? E agora que então, né, a gente não pode mais, por meio desse sinal que nós temos aqui, nós temos que levar em consideração aí o que? Temos que levar em consideração a rotação. Então, essa componente em relação ao ponto A, imagina nós puxando essa estrutura, aplicando uma força aqui nesse ponto B, nessa direção horizontal. O que vai ocorrer? Nós vamos tentar rodar a estrutura, movimentar, rotacionar ela no sentido anti-horário. Então, FBC aqui ele é o que? Positivo. Agora nós temos a parcela aqui de FBC em Y, que nós falamos que ela é igual ao que? FBC vezes 4/5. Então nós temos aqui, ó, FBC vezes 4/5 vezes qual a distância aqui agora então, pessoal? Ó, a linha de ação, deixa eu só apagar aqui. A linha de ação dessa minha componente aí, retangular vertical, ela passa onde? Ó? A linha de ação passa aqui. Se eu preciso de uma distância que está perpendicular a essa linha de ação, ou seja, se eu tenho uma força em Y, agora eu preciso de uma distância em X. A distância que vai estar perpendicular em relação à linha de ação que, ó, é 1 metro. Está representada aqui, ó, do ponto B até aqui, ó, pegando o centro aqui dessa minha estrutura, que ele passa pelo ponto A, tem 1 metro. Então, vezes 1 metro. Beleza? Então, agora nós vamos para a força aí de 60 kN. Já fizemos as duas forças aqui. Falamos aí que a X e a Y, eles não geram momento, então eles não vão entrar nesse somatório de momentos, porque a linha de ação deles passa pelo ponto A, que é o que nós estamos aqui realizando o somatório de momentos. Então, vamos agora aí para quem? Vamos para essa força de 60 kN. Então, nós temos aí 60 kN. Só voltando aqui que eu esqueci, né, pessoal? Ele vai rotacionar, então, o quê? Sentido, ó, se eu puxar essa componente FB em Y aqui, ó, essa parcela aqui, ela tende a rotacionar a estrutura aqui em relação ao meu ponto A, sentido anti-horário. Sentido anti-horário, nós já falamos o quê? Que o nosso momento, nós consideramos ele o quê? Positivo, pela convenção de sinais. Agora nós vamos para 60. 60 kN vezes o que nós temos aqui? Qual a distância? Olha só, linha de ação da minha força de 60 kN, ela passa o quê? É uma linha infinita na direção que essa minha força atua. Então a distância que vai estar perpendicular do ponto A até a linha de ação, o quê? É 1 metro também. Pessoal, agora nós temos aqui por fim o momento de binário que atua na extremidade da minha estrutura. Como eu falei, ele entra aqui, você não precisa de multiplicar por distância, porque note que ele já é o quê? Esse meu momento de binário, ele já é um produto de uma força vezes uma distância, como nós vimos aí na aula passada. Então o que ocorre? Eu só vou somar e vou levar em consideração qual é a direção que ele provoca a rotação, ou seja, o sentido de rotação dele que ele está apresentado aqui. Note que ele está rotacionando o quê? No sentido aí horário. Então ele é menos 30 kN vezes metro igual a zero. Tudo bem? Resolvendo isso daí, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, esse FBC 3/5 vezes aí 3 vai dar 1,8 vezes 1,8 metros, eu vou deixar a unidade aqui, que é a única unidade que temos por enquanto, mais aqui FBC vezes 4/5 aí, 4/5 vezes 1 vai dar 0,8.
vai dar aqui então vezes 0,8. A única unidade que nós temos aí por enquanto ainda é metro. Nós sabemos que a força ela vai estar em quilonewtons, mas a gente não tem ainda. Vou deixar aqui. Vou passar para depois da igualdade. Ó. Aqui, pessoal, eu acabei esquecendo de botar o sinal. 60 kN ele vai ser negativo. Por quê? Note que ele vai provocar uma rotação agora em relação ao ponto A, que no sentido aí, ele tende a rotacionar a estrutura no sentido que horário. Imagina nós aplicando uma força aqui entre o braço aqui de momento, a distância, e essa linha de ação perpendicular, ela tende a rotacionar o que? No sentido aí horário. Então nós temos menos 60 kN vezes a distância nossa de 1 metro. Então, somando menos 60 kN, que vai dar, né, vezes metro, quando multiplicar a força vezes a distância, menos 30 kN vezes metro, nós vamos ter o que aí? Nós vamos ter menos 90 kN vezes metro. Passei para depois da igualdade, vou ter aí 90 kN vezes metro. Então aqui nós já vamos determinar a FBC. A força FBC ela vai ser igual a 90 kN vezes metro sobre o que nós vamos ter somando aqui, ó, 0,8 mais 1,8 vai dar 2,6 metros. Cortando aqui, ó, nós vamos ter que a nossa força FBC ela é igual aí a 34, perdão, ela vai ser uma força aí, meu FBC, de 34,61 kN. Beleza, determinamos aí a nossa primeira força. Nós já sabemos que a força de tração do meu cabo aqui, ela é uma força de 34,61 kN que está sendo aplicada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui e vamos substituir. Nós vamos falar que AX menos, já vou substituir direto, pessoal, fazer o jogo de sinal, ele vem positivo, né? Se fosse negativo aqui, para a gente não ter que mudar tudo, a gente teria que fazer o jogo de sinal, menos com menos 34,61. Como ele aqui está positivo, já fiz o jogo de sinal, ele ficou o quê? 34,61 kN é igual a zero. Perdão, esqueci de botar o 3/5. Agora vamos multiplicar por 3/5. Vezes 3/5 igual a zero. Vou colocar aqui, ó, que o AX então, a minha reação AX que eu tenho ali, atuando no ponto A, ela vai ser igual aí a 20, passou para lá positivo, né, pessoal? 20,76 kN. E agora aqui o meu AY, vou substituir também. O AY menos, qual é o valor que nós determinamos? 34,61 kN vezes 4/5 é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então aí, ó, nós vamos ter, resolvendo aqui já, ó, eu vou ter que a y vai ser igual, então, perdão, esqueci de botar o 60 aqui. Só um minutinho que eu esqueci de acrescentar o 60 aqui, né, pessoal.
AY menos 34,61 vezes 4/5 menos o nosso 60 que já tinha aqui quando nós realizamos o somatório inicial, kilonewtons, igual a zero. Então, realizando aqui, né, 34,61 vezes 4/5 vai dar aí aproximadamente 27,68. Somando aqui com menos 60 kN, o nosso AY ele vai ser igual, no caso aí vai dar 87,68 kN. Só botar melhor aqui, pessoal, ficou meio 87,68 kN. Então aí, né, pessoal, nós determinamos por meio então das equações de equilíbrio quais são as reações as reações aqui então de apoio que ele pediu, ó, no pino, a reação vertical e a reação horizontal, ou seja, a nossa reação horizontal é uma reação aqui que nós chamamos dela de AX de 20,76 kN. Note então como ficou positivo, foi o que eu disse, nós arbitramos, né, nós aqui arbitramos que realmente o sentido que essa minha componente AX atua aqui é a direção horizontal, com sentido então para a minha direita, ou seja, para a parte positiva de X, eu tenho uma força sendo aplicada nesse ponto aqui de A, então de 20,76 com esse sentido. Depois nós determinamos também a reação agora vertical do pino A de 87,68 kN. Tudo bem, pessoal? Então, nós também arbitramos aqui corretamente, porque nós colocamos na direção aí, então vertical, com sentido para cima. E nós determinamos aí também, por meio do somatório aqui de momentos em relação ao ponto A, qual era a nossa força de tração que estava atuando entre o cabo ali, entre os pontos BC, que é uma força de tração de 34,61 kN. Então, né, pessoal, aqui, né, diferente lá que nós vimos no equilíbrio de partículas, lá nós apenas levávamos em consideração que é somatório de forças, ou seja, nós considerávamos apenas a questão do corpo ali, aquela partícula que nós avaliamos que ela transladar nas direções horizontal e vertical. Aqui, né, o corpo rígido, como ele é um corpo extenso, nós também, além da questão às vezes de garantir o equilíbrio para que esse corpo não translade, ou seja, que ele não se movimente nem na direção horizontal nem na direção vertical, por meio das equações de equilíbrio somatório de forças igual a zero, nós também vamos garantir que esse corpo não rotaciona quando ele está sujeito a diferentes forças, como nós vimos aí, e momentos de binário. Nós vamos aplicar também a equação o somatório de momentos igual a zero. Então, por meio dessas três equações aí, para um sistema bidimensional, que muitas vezes aí nós trabalhamos de uma forma bidimensional, nós aplicando essas três equações aí no meu corpo rígido, nós vamos garantir então? O equilíbrio estático, ou seja, que ele não vai nem transladar, ou seja, movimentar-se, né, nas direções horizontal e vertical, ele nem vai rotacionar. Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente fechar aqui, nenhum ponto-chave que nós então aprendemos aqui diferente do equilíbrio de partículas é o que nós introduzimos também agora o somatório de momentos igual a zero, a nossa terceira equação aí. E nós vimos que ela é muito importante, ela é muito útil, né? Por exemplo, nós determinarmos aqui, ó, nós poderíamos ter aqui iniciado a nossa análise aqui, depois do diagrama de corpo livre, do DCL, nós já poderíamos ter feito diretamente aqui o somatório de momento em A, porque nós já íamos eliminar aqui, tendo essa visão que não geraria momento, já acharíamos aqui a força em relação ao meu ponto aí, minha força FBC, em relação ao cabo aqui que estava sob tração. Depois, aplicando aí o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y, já determinaríamos aí as reações no pino, o AX e o meu AY. Tudo bem, pessoal? Então, esse daí é o nosso primeiro exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo exemplo aí, as nossas próximas aulas.